Lufengossauro, do latim lagarto de Lufeng, foi uma espécie de dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no início do período Jurássico. Media em torno de 6 metros de comprimento e seu peso é até então desconhecido. O Lufengossauro viveu na Ásia e seus fósseis foram encontrados na China, ou mais precisamente na bacia de Lufeng, local do qual o Lufengossauro deve seu nome. Os dentes do Lufengossauro eram bastante distantes um do outro e bem agudos. Essa característica sugere que talvez o Lufengossauro não fosse herbívoro, mas sim onívoro, alimentando-se de vegetais e reforçando sua dieta com a carne de pequenos animais. Os primeiros restos de Lufengossauro foram encontrados no final da década de 1930 pelo geólogo Pierre Mennier na formação Lufeng inferior em Shanyao, perto de Lufeng, na província de Yunnan, na China. A partir de 1938, Mennier foi acompanhado pelo paleontólogo C.C. Young. Young viraria a nomear a espécie tipo do animal, Lufengosaurus uenei, em 1940, com o nome genérico referindo-se a Lufeng, onde foi encontrado, e o nome específico em homenagem ao antigo tutor de Young, o paleontólogo alemão Friedrich von Huene. Jung iria publicar uma descrição detalhada do animal no ano seguinte e atribuiria o espécime IVPPV15 como holotipo da espécie. Este espécime consistindo de um esqueleto quase completo com um crânio bem preservado. Uma segunda espécie de Lufengossauro, Lufengossauro magnus, também foi nomeada por Jung em 1940, no mesmo artigo que Lufengossauro uenei, e seria totalmente descrita por ele em 1947, como o seu nome específico sugere, com a palavra magnus, significando o grande em latim. Essa espécie era considerada separada de Lufengossauro uenei, devido ao seu tamanho significativamente maior, chegando a ser até um terço maior que Lufengossauro uenei em comprimento. No entanto, a maioria dos autores o considerou um sinônimo júnior de Lufengossauro uenei, com seus espécimes simplesmente representando indivíduos maiores da espécie tipo. Outro prosaurópode Jung, nomeado em 1940 Glyposaurus sinensis, foi notado por ele como sendo diferente do Lufengossauro em nome dos membros serem pelo menos 50% menores, embora as semelhanças na forma geral tenham sido observadas. Esse gênero foi posteriormente referido ao Lufengossauro em duas ocasiões distintas, uma vez por Peter Galton em 1976 e uma vez em uma apresentação SVP de 2017 por Young e colegas. A referência é, no entanto, posta em dúvidas por alguns. O Lufengossauro seria referido a outro gênero mais uma vez na década de 1980 com Michael Cooper, sugerindo que Lufengossauro e Unanosauro eram espécies do gênero sul-africano Massospondylus, 1981. No entanto, uma reanálise em 2005 por Paul Barrett e colegas, realizada no crânio do Lufengossauro uenei, estabeleceu o firmemente como um gênero válido separado de Massospondylus e Unanosauro, com base em características cradiodentárias. Este mesmo estudo de 2005 forneceria uma extensa e detalhada redescrição da osteologia craniana do holotipo do crânio do animal. No ano de 1985, Zhao Xinyin nomeou uma nova espécie do animal em uma lista de répteis jurássicos da China. Zhao o chamou de Lufengossauro shangduensis, com a nomeação do animal sendo motivada pela recuperação de um espécime do Tibete. A espécie, no entanto, permaneceu não descrita e, portanto, o nome nulo, sem o espécime tibetano relatando nem qualquer outro material sendo formalmente atribuído a ele depois que foi nomeado. O Lufengossauro é frequentemente descrito como um pequeno sauropodomorfo inicial com cerca de 6 metros de comprimento. No entanto, quando as espécies de Lufengossauro magnus são incluídos, seu tamanho é mais considerável. Gregory Sopal estimou um comprimento de 9 metros de comprimento e um peso de
1,7 toneladas. Em 2010, quando Benson estimou uma massa de 2,3 toneladas para um sauropodomorfo primitivo, seu pescoço é bastante longo e os membros anteriores são relativamente curtos. A partir disso, inferiu-se que a espécie era bípede, mesmo antes de se tornar comum assumir isso para todos os sauropodomorfos basais. Young publicou uma osteologia completa de Lufengossauro em 1941, mas foi severamente prejudicado em seu diagnóstico pelas condições de guerra, impedindo um acesso completo à literatura, impossibilitando uma comparação adequada com formas relacionadas do crânio. Existe uma descrição moderna. O crânio do holotipo tem 25 centímetros de comprimento. O focinho do Lufengossauro era profundo e largo e tinha protuberâncias ósseas distintas logo atrás de suas narinas grandes das bochechas. Uma crista óssea na lateral de sua mandíbula superior pode ter ajudado a ancorar tecidos moles. Nesse caso, o Lufengossauro deve ter bochechas maiores do que a maioria dos sauropodomorfos. Seus dentes serrilhados e pouco espaçados adequavam-se a uma dieta de folha. Cerca de 30 espécimes principais foram descobertos, incluindo juvenis. Em 1958, um espécime de Lufengossauro foi o primeiro esqueleto completo de dinossauro montado na China. Um selo postal comemorativo de 8 yuans foram emitidos em 15 de abril de 1958 para celebrar o evento. A primeira vez que um dinossauro foi retratado em um selo. O esqueleto está agora em exibição no Museu Paleozoológico da China, em Pequim. O Ying originalmente atribuiu o Lufengossauro ao Plateosauridae da subordem Prosaurópoda, observando que ele ficava perto do Plateossauro fracinanus. Às vezes ainda é considerado um membro de Plateosauridae, embora algumas análises cladísticas tenham descoberto que ele é um membro de Massopondylidae. Isso corresponde ao nosso conhecimento atual da anatomia do Lufengossauro, que provou ser mais semelhante a taxos como Colaradisauro e Massopondylus do que se pensava anteriormente, com o Lufengossauro sendo anteriormente considerado como tendo mais semelhanças anatômicas com o Plateossauro. Barrett, Yupp, Schunk e Young recuperaram o Lufengossauro como sendo o taxon-irmão do Glyposaurus sinensis em sua análise cladística de 2005. Um resultado diferente foi recuperado de uma análise cladística feita por Fernando Novas e colegas em 2011, que recuperou o animal como o taxon-irmão de Glacisauro amerei. Este resultado foi replicado pela análise de 2020 de Oliver W.M. Raut e seus colegas. Como todos os primeiros sauropodomorfos, o Lufengossauro tinha membros posteriores muito mais longos do que os anteriores e provavelmente era bípede, era herbívoro, embora tivesse garras afiadas com uma garra de polegar especialmente grande e dentes. Essas características foram usadas para apoiar as afirmações mais recentes de Cooper, em 1981, de que o Lufengossauro pode ter sido pelo menos parcialmente onívoro, mas os dentes afiados testemunhados no Lufengossauro e outros primeiros sauropodomorfos são semelhantes aos vistos em lagartos e iguanas, que são herbívoros. Alternativamente, as garras podem ter sido usadas para defesa ou para varrear a folhagem das árvores. Os embriões desse gênero também representam a evidência mais antiga de preservação de tecidos moles de vertebrados. Embora originalmente considerada uma localidade do Triássico, hoje em dia a formação Lufeng é datada do Jurássico, o que implica que o Lufengossauro existiu em um período mais recente do que se pensava anteriormente. O Lufengossauro está no site Jurassic Park Instituto.
O Lufengossauro está em Zoltaicon 2. Ele só pode ser adicionado através de mods. O Lufengossauro só teve apenas 2 brinquedos. Um deles foi o Lufengossauro da Collecta e o outro é o Lufengossauro da Vitae. E bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos que saem aqui no canal. Comente do que achou do vídeo e compartilhe o canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!